Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje nós estamos com o terceiro e último vídeo a respeito do DNA, o design inteligente, onde vamos explicitar o que o texto bíblico diz sobre casar e dar-se casamento. Nós temos uma primeira leitura, que é a leitura textual, que diz respeito ao momento social que nós vivemos, onde as pessoas casam hoje, se descasam e casam amanhã com outro e vai nessa troca de parceiros, que é uma coisa que a Bíblia tem restrição quanto a isso. E também o texto bíblico diz que esse foi um dos motivos pelo qual veio o dilúvio a essa terra. Agora, mais do que isso, tem a ver com a leitura entre linhas, o que é que isso realmente quer dizer. E é isso que nós vamos trazer hoje aqui. O que esse texto realmente quer dizer quando cita que os dias de agora será como os dias de Noé, os dias que precederam o dilúvio. Então, nós vamos ver algumas questões, alguns pontos, discorrer sobre esses pontos, e no final nós teremos a conclusão, onde eu vou trazer a apreciação de tudo que foi dito nesse vídeo. Vamos lá, vamos comigo pelas páginas da Bíblia. Olá, voltamos. O vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um roteiro com 6 tópicos. Vamos ver esses tópicos quais são. O primeiro tópico é o mundo criado em padrões. Nós vimos isso no vídeo anterior, onde nós inclusive discorremos sobre a sequência de Fibonacci. E no tópico 2, os avanços da genética, vamos abordar algumas questões referentes a como a genética tem avançado, o que ela tem produzido, o que ela tem criado. O terceiro ponto, o que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O quarto ponto é como estão mudando o tetagrama, né? Yod, Re, Vav, Re, o tetagrama que é o nome de Deus, o nome sagrado de Deus, na genética humana, identificando assim o seu Criador. Né, quem é o seu Criador? Isso é uma mudança genética. E o quinto ponto, o mundo purificado por água e o mundo purificado por fogo. O mundo purificado por água é o que já aconteceu no dilúvio, no tempo de Noé. É por isso que Mateus 24 fala que esses dias será como os dias de Noé. E o mundo purificado por fogo tem lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Os versos 7 e 12 dizem que os mundos foram entesourados para o fogo, ou seja, guardados. A purificação primeira foi por água e a purificação segunda e última será por fogo. Esses são os pontos que nós vamos discorrer no vídeo de hoje. Vamos a eles. Nós vimos no vídeo anterior a questão dos números ou sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci é uma sequência criada por um matemático, Fibonacci, que dá o seu nome, baseado em que uma sequência de números é um número somado com o seu anterior, um número sempre somado com o seu anterior. E esse produto dessa soma faz parte da sequência Fibonacci. Por exemplo, ele começa com o número 1 e o segundo número 1. Então eu tenho 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Esse 3 é um número da sequência Fibonacci. 3 mais 2, 5. 5 é outro número da sequência Fibonacci. O 5 mais 3, 8. 8 é outro número da sequência Fibonacci. E assim sucessivamente. E ele faz isso em uma escala muito maior, né, do que essa que eu expus aqui, e nessa escala ele consegue, através de cálculos matemáticos, em função dessa sequência, observar a criação de muitas coisas, de muitas animais, o próprio astronomia, onde você tem a galáxia, que é baseada na sequência Fibonacci. Nós temos inclusive os vegetais, temos flores, temos árvores, tudo baseado nessa sequência Fibonacci, explicando
a sua construção, ou seja, o seu padrão, inclusive na questão da orelha, né? A orelha faz parte também, ela explica através de um cálculo matemático da sequência Fibonacci, então identifica assim um padrão, e esse padrão nós vimos no vídeo anterior. Você pode buscar aí esse vídeo anterior e olhar com mais detalhe, caso você não tenha visto. E esse padrão, ele repercute em toda a natureza, né? Ele repercute na orelha humana, como eu falei, repercute na astronomia, como eu falei, através do universo, ele repercute em uma concha do mar, em uma concha, em um caracol, em várias outras coisas, identificando que tudo foi criado com base em um padrão. Vamos ao próximo bloco. Tudo que existe, ele tem um padrão genético, tudo. Animais, plantas, tudo tem um padrão genético. Então, basta que eu mude esse padrão genético para que eu também possa mudar a natureza dessa substância, dessa árvore, dessa pessoa, desse ponto em que nós estamos fazendo a interferência. E para isso nós vamos também trabalhar em cima de alguns eventos ou de algumas experiências que foram feitas ao longo do tempo em todo o mundo, nos padrões genéticos, mudando uma característica genética, mudando aquela cadeia, né? Aquela dupla hélice, né, que nós vimos inclusive no primeiro vídeo, as pessoas que descobriram e ganharam o prêmio Nobel da ciência e da medicina, nesse sentido, que inclusive são judeus. E até nós falamos também no primeiro vídeo que 30% de toda prêmio Nobel que foi concedido até o dia de hoje foi dado a um judeu, e 3 desses judeus foi quem descobriram a sequência da dupla hélice. E essa dupla hélice que nós chamamos de onde está ou se encontra o DNA, baseado em 4 letras. Nós vamos ver mais adiante, mas agora vamos ver algumas experiências que ocorreram no sentido de mudança do padrão genético. Vamos lá. Nós temos nessa primeira imagem uma foto do projeto Genoma, que é do Centro de Estudos de Genoma Humano e Células-Tronco, onde eles colocam que cientistas apostam em transplantes de órgãos de porcos para reduzir filas, mortes e gastos no Brasil. Veja que isso é então uma citação até positiva, em linhas gerais, positiva, de utilizar questões genéticas ou transplantes de órgãos de um animal para que possa reduzir a fila de transplante no Brasil, que é uma fila interminável. Quem busca um transplante no Brasil que não tem viés financeiro político, eles terminam amargando uma longa fila e muitas vezes não consegue. E diz também que ainda há pelo menos 4 desafios enormes para esse tipo de procedimento se torne uma realidade em todo o mundo. Esse é um ponto que eu trouxe aqui para que vocês possam entender como é que está a questão genética no Brasil. Um outro ponto também, isso nós encontramos no site terra.com.br, que ratos são clonados a partir de uma gota de sangue no Japão. Então, apenas uma gota de sangue no Japão é necessário, ou foi necessário, para se clonar um rato, ou seja, fazer um rato conforme geneticamente um rato que já existia, ou seja, criando assim um clone. Um outro ponto que nós vimos foi a questão genética dos ratos que foram modificados geneticamente em laboratórios, mudando assim, alterando assim as suas cores, né? Nós vemos aí alguns ratinhos, um cinza, nós vemos aí um verde, existem também outras cores. Isso para poder eles verem a questão do domínio, do poder que eles estão tendo, do conhecimento de todo o genoma humano ou de todo o genoma que eles estão estudando, para saber qual genoma ele dispara uma característica, ou seja, se mudando um determinado item de uma cadeia de DNA, qual aspecto da natureza daquele ser, no caso aí rato, é alterado. E nós vimos isso na pgn92.blogspot.com.
Nós vimos também que japoneses desenvolveram técnica que cria orelhas humanas nas costas de rato. Então você veja que na primeira imagem isso chega a ser uma aberração, mas isso está sendo feito para que em função de transplante, em função de acidentes, que a pessoa perca uma orelha, essa orelha ser construída inicialmente através de um rato. E você vê que pelo menos anatomicamente, na forma que eu estou falando, isso já foi conseguido, ou seja, eles já alteraram a genética de um rato a ponto de produzir das costas desse roedor uma orelha humana que pode ser utilizada inclusive em seres humanos. Isso está no brnoticias.yahoo.com. Uma outra notícia que nós temos aqui é que 2 novos pacientes recebem corações de porcos geneticamente modificados nos Estados Unidos em transplantes bem-sucedidos. Isso está no site Medicina o Globo, no site https oglobo.globo.com/saúde/medicina de 14/7/2022. Então isso é uma coisa recente. 2 seres humanos receberam corações de porcos geneticamente bem-sucedidos, geneticamente modificados. Um outro ponto também é um experimento chinês que confronta os limites entre ética e ciência. E que experiência foi essa? Essa experiência é através de um cientista chinês que ele modificou, ou seja, esse cientista chinês afirma ter criado os primeiros bebês humanos geneticamente modificados e chocam o mundo. Primeiro porque não existe nenhuma legislação no mundo inteiro que aprove a questão de modificação genética em seres humanos. E ele fez essa experiência para que esses bebês não tivessem uma característica hereditária dos pais, de uma doença hereditária que pudesse vir a ser reproduzida nas 2 crianças, nesses 2 gêmeos. Agora, por mais que a gente intente ou pense que isso aí pode ter sido, eu estou somente especulando, pode ter sido uma coisa boa, ela não é aprovada, ela foi uma situação antiética e colocando inclusive a vida desses 2 bebês em risco, porque não é nada que foi provado cientificamente que dá certo. Por isso a comunidade científica mundial solicitou a prisão dele. Ele foi preso, já está solto hoje, mas afastado de suas atividades. Por quê? Porque ele fez uma coisa antiética. Veja que a ciência, apesar de estar avançando, e muitos cientistas fazendo coisas que para a gente é desconcertante, eles reprovaram a atitude desse cientista que fez alterações genéticas em embriões, modificando assim a genética desses 2 bebês. Também nós vimos que nascem na China os primeiros bebês com genética editada em laboratório. É como a foto está dizendo, é você tirar uma sequência genética de um ser humano e colocar uma outra sequência genética de um animal qualquer ou de um ser qualquer para substituir aquela cadeia genética, acreditando que essa modificação vai dar certo por se tratar de um conjunto de DNA, de um conjunto de ocorrências que ativa ou desativa uma determinada função ou característica no corpo humano. E na verdade isso não é necessariamente uma questão de substituição de peça, como se faz em um carro, que se faz em um aparelho, em um motor, mas é algo construído primordialmente por um Deus que criou todas as coisas. Só Ele tem essa capacidade de fazer essa mudança. O homem pode até entender, mas ele vai trabalhar em cima de experimentos. Até que um experimento dê certo, muitos outros deram errado, até chegar àquele ponto. Por esse motivo, não é importante que se façam modificações genéticas, até porque muitos podem produzir um efeito não necessariamente desejável. E se eu faço uma modificação genética hoje, não quer dizer que as próximas variantes, que os próximos cruzamentos desses 2 seres humanos que tiveram suas sequências modificadas, que vai gerar um ser humano conforme o que foi gerado.
Existe um princípio bíblico que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e quando ele fez, por exemplo, a árvore, ele colocou a semente da árvore na própria árvore para que a árvore gere outras árvores conforme a sua espécie, Então, se eu altero a espécie, consequentemente, eu vou alterar a árvore ou a sequência de árvores seguinte. Mas vamos para frente. Também nós vimos que uma sequência de DNA, graficamente, é uma série de letras representando a estrutura primária de uma molécula ou cadeia de DNA, real ou hipotética, com a capacidade de carregar informações. As letras possíveis são A, C, G e T, representando os 4 nucleotídeos subunidades de uma cadeia de DNA, as bases adenina, citosina, guanina, timina, covalentemente ligadas a uma coluna vertebral de fósforo. Vimos assim que muita invenção, muita criação no quesito de alteração genética, alteração da cadeia genética de uma pessoa já está sendo feita há muito tempo e apenas não é publicada. E não somente isso, mas outros experimentos também estão sendo feitos que não são publicados. Apenas o cientista chinês teve a coragem de publicar o que ele estava fazendo. Foi punido por isso, foi rechaçado pela comunidade científica, que entendeu que isso era eticamente incorreto. Mas se a gente for pensar em muitos outros experimentos que estão sendo feitos e que não estão sendo notificados, que não estão sendo publicados, isso realmente é algo muito alarmante, muito aterrorizante. Olá, estamos de volta. Agora nós vamos trabalhar em cima de uma questão teológica, ou seja, como é que Deus criou o homem, a mulher e todas as coisas, e onde isso tem ou se cruza, cruza com a questão genética descoberta, com os padrões que o próprio matemático Fibonacci descobriu, ou seja, como é que isso interage. Vamos ler um versículo bíblico para nos dar o contexto que precisamos. Vamos lá. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bem, para nós entendermos esse texto, como é que foi criada a imagem e semelhança, eu preciso entender que se foi criado a imagem e semelhança, eu preciso entender que existe uma genética sendo transferida, assim como nós já vimos que a genética do pai gera para o filho, Então existe uma genética que foi transferida de Deus para nós, para cada um de nós. O que eu preciso entender ou buscar aonde está essa genética e como essa genética é encontrada em cada um de nós, em cada um dos seres humanos existentes na Terra. Vamos lá. Para isso, eu preciso também conhecer um pouco da grafia ou do alfabeto hebraico. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele foi todo escrito em hebraico. E o hebraico é onde tem sua origem lá em Hebron, mas o hebraico ele é um alfabeto bem rico. Rico por quê? Porque cada letra ela tem pelo menos 10 significados, isso segundo algumas linhas de tradição judaicas. Ela é associada a um número, ou seja, uma letra é associada a um número, como o algarismo romano, O I vale 1, o X vale 10, o L vale 50, o M vale 1000, o D vale 500. Então, quando a gente lê um algarismo romano, a gente automaticamente lê o número associado a ele. Isso também é prática judaica, ou seja, quando se lê uma letra, se ler o número associado a ela. Então, nós temos, por exemplo, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, que vale 1, a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto, vale 2, e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que uma letra judaica, ela corresponde a um número, uma letra a um número. Então, se eu pego o nome de Deus, que é o tetragrama,
Yud, Re, Vav, Re, que no nosso alfabeto transliterado, ou seja, o que é que essa letra em hebraico pode corresponder à nossa letra em português, isso é transliteração. Transliterado, eu tenho o seguinte: Yud, eu tenho o Y, o Re, eu tenho o H, o Vav, eu tenho o V, e o Re, o último, eu tenho o H. Então, Yud, Re, Vav, Re é, na nossa língua, transliterado como YHVH, que é o tetagrama, o nome de Deus impronunciável, né? Algumas pessoas falam, algumas pessoas traduzem, algumas pessoas bem, enfim. Mas esse é o nome de Deus, o nome de Deus, pelos judeus, impronunciável, não se pronuncia esse nome, né? E esse nome, Yud, Re, Vav, Re, ele tem letras associadas a ele. Vamos ver como é composta esse nome através do alfabeto hebraico. Vamos lá. Nós temos que o nome do Criador é o que une as duas partes do DNA. Essa tarjazinha amarela entre essas duas cadeias de DNA, esses dois travessões que ligam uma fita de DNA à outra, esse intervalo aí é uma unidade de informação. E essas linhas que ligam uma fita à outra é o que une essas duas cadeias, essas duas linhas de DNA. Então nós temos, por exemplo, que o nome de Deus, YHVH, que é em hebraico Yud, Re, Vav, Re, elas têm a seguinte expressão numérica: Yud vale 10, o Re vale 5, o Vav vale 6 e o último Re vale 5. Então eu tenho que, quando eu leio o nome Yahvé, ou Yud, Re, Vav, Re, ele tem como 10, 5, 6, 5. Se eu somo tudo isso aí, a gematria, que é uma outra ciência no que diz respeito às letras e à compreensão dos textos bíblicos, eu tenho aí 26. Então, por associação, eu entendo que o nome de Deus ou corresponde ao número 26. Agora, uma coisa interessante é que em cada espaço desse, em cada espaço entre uma ligação de uma fita e a ligação do outro lado da outra fita, ele tem um espaço. Esse espaço aí é composto de unidades de informação. Essas unidades de informação, ela corresponde da seguinte forma: entre a primeira fita e a segunda fita, entre o primeiro traço de ligação e o segundo traço de ligação, eu tenho 10 unidades de informação. Entre o segundo traço e o terceiro traço de informação, eu tenho 5 unidades de informação. Entre o terceiro traço e o quarto traço, eu tenho 6 unidades de informação e depois 5. E aí volta a repetir: 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Nisso aí eu já vejo a relação entre o nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re, com 10, 5, 6, 5, associado às unidades de informação que liga essas duas conexões, essas duas partes do DNA, essas duas fitas do DNA, com 10, 5, 6, 5. Então consigo ver aí que só nessa parte nós temos a questão da sequência dos 26 unidades que corresponde ao nome de Deus. Existem 46 cromossomos separados por uma ponte, obedecendo um padrão, da seguinte forma: 10, 5, 6, 5. Essa é a ponte de informação, ou seja, entre uma cadeia, entre um traço de ligação entre uma fita e outra, eu tenho 10 unidades de informação, que corresponde à letra Yud, eu tenho 5 unidades de informação, que corresponde à letra Re, eu tenho 6 unidades de informação, que corresponde à letra Vav, e eu tenho 5 unidades de informação, que corresponde à letra Re. Isso quer dizer que no próprio DNA, na genética, eu consigo ver o nome de Deus, o nome secreto, ou o nome sagrado de Deus, Yud, Re, Vav, Re, impresso na fita de DNA, fazendo com que se torne verdadeiro a questão da transferência genética. Por esse motivo foi que Deus disse: façamos homens à nossa imagem e semelhança, porque Ele transferiu o seu nome para nossa estrutura de DNA.
Então nós vamos ver o seguinte. Quando Deus cria o homem, nós já vimos que ele cria através de padrões. Então eu tenho Yud-He, Vav-He como o nome secreto de Deus, Yud-He, Vav-He. E o que é que Deus faz para criar o homem à sua imagem e semelhança? Seguindo a questão dos padrões, nós vamos ver o seguinte, que quando Deus cria o homem e a mulher, ele transfere geneticamente, como nós acabamos de ver, a sua natureza, a sua genética, a sua essência para todos nós, para cada um dos seres humanos. Ele faz da seguinte forma, ele diz que cria o homem e a mulher. Homem em hebraico é Ish, e mulher em hebraico é Isha. Então, Deus, ele cria Ish e Isha segundo a sua imagem e semelhança. E eu preciso entender como isso foi criado, porque há uma transferência genética. Essa transferência genética tem a ver com a transferência do próprio nome de Deus para cada um de nós. É por esse motivo que o filho de uma pessoa recebe o seu sobrenome. Então, se eu tenho uma pessoa chamada Antônio Carlos da Silva, esse Silva é o nome genético, é o nome que vem da sua geração. Então o pai colocou o seu nome no próprio filho. Da mesma forma Deus fez. Deus transfere o nome dele para Ish, Isha, para homem e mulher. E como isso é feito? Isso é feito da seguinte forma. Veja o diagrama a seguir. Nós temos aí em cima o nome de Deus, o nome secreto e que não é falado, Yud-He, Vav-He, e nós temos embaixo o nome homem, que é Ish, e o nome mulher, que é Isha. Você vê que existe diferença entre letras, né? Nós temos no nome do homem o Yud e temos no nome da mulher o He. Então essas duas letras elas descendem, elas vêm, têm origem em Deus, o Yud e o He, para formar o Ish e Isha. Então nós temos aí, no nome de Isha, de Ish, né, do homem, nós temos aí o Aleph, Yud e o Shin, e nós temos no nome da mulher o Aleph, o Shin e o He. E esses dois nomes recebem influência genética de Deus, ou seja, por isso que Deus diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, ele colocou no homem a sua própria carga genética, a sua própria imagem, a sua própria semelhança, para que ao olhar o homem, Deus pudesse ver os seus traços no homem. Agora, olha uma coisa interessante, quando a gente muda a questão genética, nós também mudamos a sua origem, ou seja, se eu mudo a genética, eu mudo a origem, porque o produto da mudança genética não é igual à sua origem. Então, a mudança genética define a sua origem. Se eu mudo a genética, eu mudo também a origem, porque eu não posso dizer que um ser que foi modificado geneticamente, ele é igual à sua origem. Não é, porque a sua genética foi modificada. Nesse momento, o elo de ligação entre a sua origem e o produto ou fruto modificado geneticamente são distintos, não são os mesmos. Então, a pessoa que teve o início, que gerou alguém, e esse alguém foi mudado geneticamente, ela não consegue olhar para essa pessoa e ver seus traços, porque houve mudança genética, como aquele rato que tem uma orelha nas costas. Por mais que o outro rato, o rato que o gerou, seja ou perceba, né, que existe similaridade, vamos supor assim, né, que ele olhe e veja que há um ser parecido com ele, ele vai ver que tem traços que não é dele. Então, o rato que tem a orelha nas costas, ele não é igual, nem imagem, nem semelhança do rato que o gerou, ou da ratazana que o gerou. Isso tudo é uma identificação de posse. A genética define uma identificação de posse. Por exemplo, quando existe um crime ou quando existe uma questão de paternidade que é sondada a genética, vai identificar de quem é aquele bebê geneticamente, ou seja, aquele gene que existe naquela criança é de posse do seu pai ou de sua mãe, ou do seu pai e de sua mãe. Essa identificação genética define posse. A partir do momento que eu modifique a genética de um fruto, eu automaticamente cancelei a sua identificação de posse com o fruto que o gerou.
Isso é válido para o que nós estamos tentando falar a respeito da mudança genética que está havendo nas pessoas, cortando assim os laços delas com o Criador, porque o Criador agora olha para ela e diz assim: não é meu gene, não é meu gene. Então, quando Noé ele trabalha essa questão, quando Mateus trabalha a questão de que é como nos dias de Noé, não é apenas a questão de dar e dar-se em casamento, porque isso já está mais do que natural, normal no mundo, mas também a sua alteração genética. O que aconteceu lá atrás foi justamente isso, porque diz que os filhos de Deus, que eram anjos, em suas teofanias, ou seja, aparição como homem, tiveram relações com as mulheres, modificando assim a genética dos seus filhos. Tanto é que desse cruzamento entre os filhos de Deus, ou seja, anjos, que desobedecendo a ordem de Deus, se tornaram homens, que é chamado de teofania, a representação humana de um anjo, porque eles têm essa capacidade de se transformar em homens de carne e osso, de teofania, tiveram intercurso com as mulheres, gerando os nefelins. Os nefelins, eles não eram da mesma genética dos humanos, eles eram agora da genética dos seus antecessores, que eram os seres angelicais que estavam aqui desobedientes à vontade de Deus e tiveram intercurso com as mulheres, gerando assim uma nova raça que não era a imagem e semelhança de Deus. E por esse motivo, aí foi a gota d'água, e por esse motivo é que Deus trouxe o dilúvio para destruir toda a terra, salvando apenas 8 pessoas. A mudança genética que está ocorrendo hoje é a mesma mudança genética que ocorreu lá atrás. Por isso, Jesus falou que será como nos dias de Noé, uma alteração genética para produzir seres diferentes do seu Criador. Nesse momento que os seres são modificados geneticamente, ele perde a sua identidade com o Criador e passa a ter a sua identidade única e exclusivamente com o ser que o gerou, no caso, o homem. E isso não é bom, porque Deus não se permite a isso. É uma questão de santidade. Quando eu corto meus laços com aquele que me criou, eu automaticamente estou à sorte daquele que me criou, ou seja, do homem ou de quem está por trás do homem. No caso, lá em Gênesis, quem estava por detrás dessas novas criaturas, ou seja, os nefilins, que eram chamados de gigantes nessa terra, né, que eram seres monstruosos, de gigantes mesmo, em tamanho e aspecto não humano, eles automaticamente não tinham conexão com Deus, então foi lançado a sua própria sorte. Essas mudanças genéticas que estão acontecendo hoje está fazendo com que as pessoas que são geradas ou modificadas geneticamente estão se desligando de Deus e criando assim um novo Criador para elas, e isso é muito arriscado. Vamos mais uma parte. Quero voltar ao diagrama que nós vimos antes a respeito do nome de Deus, Yud-He, Vav-He, e o nome do homem e da mulher, onde temos Ish e Isha. Vamos a esse diagrama para a gente acompanhar de forma mais clara aquilo que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Nós temos que o nome de Deus, como nós vimos, Yud-He, Vav-He, ele produziu 2 seres, o homem e a mulher, Ish e Isha, e colocou no homem e na mulher o seu próprio nome, ou seja, parte do seu próprio nome. Colocou o Yud no nome do homem e o He no nome da mulher, fazendo assim homem e mulher. Quando há genética modificada, consequentemente, o nome de Deus é tirado. Então, o Yud sai do homem e o He deixa de existir no nome da mulher. E fica Esh e Esh. Esh e Esh para homem, Esh e Esh para mulher. A primeira coisa que nos diz aí é que agora homem e mulher é a mesma coisa. Esh e Esh. Por isso nós temos tanta situação de
homem se parecer com mulher, mulher se parecer com homem, porque eles foram modificados geneticamente. Não só foram modificados fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Se eu me inclino espiritualmente para uma outra pessoa, para um outro ser que não é Deus, eu altero espiritualmente a minha genética. Por esse motivo é que lá em Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Primeiro, as coisas foram criadas no mundo espiritual para depois então serem manifestadas no mundo físico. Por isso que Deus criou os céus, o mundo espiritual, e depois então manifestou esse mundo espiritual no mundo físico. Criou a terra. A mesma coisa aí. Não é só uma questão de mudança genética, mas é uma questão de mudança espiritual. Quando eu mudo espiritualmente o meu Criador, quando eu mudo espiritualmente a quem eu pertenço, ou seja, a Deus que é meu Criador, eu automaticamente deixo de ser identificado como homem e como mulher. Eu passo a ser identificado como este e este, ou seja, a mesma natureza. Por isso nós vemos muita coisa em função da ideologia de gênero. Por quê? Porque espiritualmente eles já se decidiram deixar de ser Deus, o seu Criador, e passar a ser este e este. E este em hebraico quer dizer fogo, fogo. Este em hebraico quer dizer fogo. E o fogo é consumidor. O fogo consome a natureza, o fogo consome as árvores, o fogo consome o papel, o ser humano. O fogo consome tudo que tem pela frente. Tudo que é pela frente, o fogo consome. Então, nesse momento que o homem espiritualmente já se decidiu cortar o seu vínculo com o seu Criador, ou seja, tirando do seu Criador a sua semelhança e imagem, ele automaticamente se ligou ao mundo do fogo, se ligou a uma outra pessoa que não é Deus, se ligou a uma outra pessoa que não tem poder de criar, apenas de modificar. Ele tem poder de modificar, mas não tem poder de criar. Como ele não tem poder de criar, então ele modifica através de sugestões, através do pecado, através do ilícito, através de tanta coisa. Por isso que é muito fácil hoje homem e mulheres casarem e se darem em casamento, porque a sua natureza foi modificada. Eles agora fazem parte do reino do fogo e não do reino de Deus. Uma outra coisa, isso define não só a sua criação, mas o seu destino. Não é? Como assim? Deus disse que criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança o criou. E Deus também disse que o homem veio do pó e ao pó tornará. E também fala que o Espírito que Deus deu ao soprar pelas narinas do homem, o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente, que ao morrer esse Espírito de Deus volta para Deus. Então, quando o homem é criado, Deus sopra da sua essência e da sua genética e do seu ser e da sua vida, o fôlego de vida para o homem. Quando o homem volta, quando o homem erra, quando o homem morre, esse espírito de vida que Deus soprou volta para Deus. Como o homem mudou a sua genética, ou seja, o seu Criador, ele não volta mais para Deus. A sua origem agora é o fogo, porque ele se decidiu ser criado ou ter de origem do fogo, porque ele se modificou geneticamente de forma espiritual e modificação genética através do corpo físico. Como existe muitas mudanças genéticas aí acontecendo de anatomia, de orelhas, de pulso, o pessoal coloca esferas no rosto, nas mãos. Isso é modificação da anatomia que Deus criou. Isso vai ter uma consequência. Toda pessoa que faz isso, ela é livre para fazer e nós temos que respeitá-las. Eu respeito todas as pessoas que fazem mudanças corporais, respeito, mas existe uma consequência, e dessa consequência eu alerto. Não é? O arbítrio da direita elas fazerem isso tudo, e eu tenho o dever de respeitar, e respeito, mas segundo aquilo que eu creio, isso vai ter uma consequência, porque a partir do momento que ela modificou conscientemente o seu corpo e espiritualmente a sua origem, o seu destino vai ser igual à sua origem, porque Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim. Quando a pessoa modifica a sua natureza genética, quando a pessoa modifica o seu ser, a sua espiritualidade, a sua origem, ele modifica também o seu destino. Por isso que o nome do homem, Isha, deixou de ter origem em Deus e passa agora a ter origem no fogo. E o destino desses homens será o fogo. Por quê? Vamos ver isso aí. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra,
E lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Esses filhos de Deus eram seres divinos, eram anjos que vieram à terra para proteger, e no entanto, eles em teofania, ou seja, eles se transformaram em seres humanos e tiveram relações com as mulheres, que Deus não permitiu e Deus os condenou, estão presos. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, o que foi que eles fizeram? Cada um desses seres tomou quantas mulheres quiseram. O que é que existe hoje em dia? A mesma coisa. Um homem com várias mulheres. Então, isso também dá característica aos tempos de Noé. Então, a gente começa a montar o conjunto de coisas que vão definir o motivo pelo qual o mundo vai ter que dar um basta, vai ter que encerrar, assim como houve no dilúvio, haverá também na próxima, brevemente. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, se não contenderá, ele não vai entrar em discussão. Ele vai retirar o seu espírito do homem, desses homens que estiveram nesse contexto, dessas mulheres, dos seus filhos, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. É por isso que a nossa longevidade ela foi diminuída, porque nesse tempo os homens viviam 600 anos, 700 anos, 960, 300 anos. Então essa longevidade foi diminuída para que o homem não tivesse tanto tempo de pecar sobre a face da terra, tivesse apenas no máximo 120. E Deus também diz que a idade do homem chega a 60, 70, 80, e o que passar disso é canseiro e enfado. Por isso que após 80 anos, o corpo humano está tão debilitado pelo tempo que eles não conseguem mais fazer muita coisa. Então existe muito cansaço, muito enfado, porque isso é da natureza da carne. A carne se corrompeu, ou seja, a carne deixou de ser um ambiente onde Deus exista 100%, por isso que há a deteriorização da carne, por isso que nós vamos envelhecendo. Esse envelhecimento é a corrupção da carne, ou seja, nascemos novos, com todos os órgãos perfeitos, mas à medida que o tempo passa, esses órgãos, a pele, o cabelo, os olhos, a dentição, tudo vai se degenerando, vai se corrompendo. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e deles geraram filhos. Esses filhos de Deus entraram às filhas dos homens, é relação sexual ilícita. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu Deus, e viu o Senhor, que a maldade do homem se multiplicou sobre a face da terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O que é que o homem tem feito de mal que não vem do seu próprio pensamento? Todo pensamento do homem vem de uma maldade que está no seu próprio ser, que está no seu próprio coração. Os intentos do homem é a sua natureza, porque essa natureza foi modificada espiritualmente, modificando a genética espiritual, ou seja, a nossa origem espiritual. E com isso estão modificando também a genética das coisas. Nós não comemos mais arroz que não seja modificado geneticamente, não comemos mais grão nenhum que não seja modificado geneticamente. O leite, manteiga, tudo isso está sendo modificado. A farinha de trigo, e todas as coisas estão sendo modificadas. Óleo que nós fritamos, ou uma coisa, tudo modificado geneticamente, porque o intento do homem não tem mais limite e estão fazendo o que quer. Por esse motivo é que esse chinês se sentiu no dever ou no direito de modificar geneticamente 2 embriões para gerar um ser geneticamente modificado. Nesse momento ele tomou o papel do próprio Deus. Ele é o pai genético efetivo dessas crianças, porque essas crianças não têm a sua genética 100% nos seus pais, mas sim na genética de seus pais e mais uma intervenção humana. E isso é muito arriscado. Esse desligamento de Deus é que dá razão a tanta destruição e maldade que existe no mundo. Não é Deus que está fazendo isso. Não é Deus. Deus está permitindo porque deu ao homem o arbítrio. O arbítrio do homem que está fazendo todas essas coisas. Agora, a intervenção dele virá.
a intervenção do Senhor vai vir sobre a face da terra e ele vai dar um basta. Assim como Deus no tempo de Noé vai dar agora. E como isso vai acontecer? Nós vemos isso, por exemplo, no dilúvio, em Gênesis capítulo 6 e 7. É só ler o capítulo 6 e 7 de Gênesis que você vai ver a intervenção divina em função do contexto que existia naquela época e está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje, mudança genética, relações sexuais de tudo que é jeito, com tantas pessoas quantas queiram, a mesma coisa, não existe mudança nenhuma. Então, profeticamente, segundo o que Jesus fala em Mateus, o tempo de hoje já é igual ou pior do que o tempo antes do dilúvio, porque antes do dilúvio precisou de seres divinos desobedientes a Deus virem à terra e através da teofania eles terem relações sexuais com as mulheres para gerar um outro ser distinto do seu Criador, fazendo com que toda a natureza humana fosse modificada a partir dali. Então Deus disse, não, basta, aqui eu intervenho. E levou e trouxe Noé e seus filhos para o mundo que nós estamos. E a partir dali houve o pecado, porque o pecado está na natureza humana. E isso aconteceu de novo, está acontecendo de novo, de forma que hoje nós vivemos um mundo muito pior, porque se naquela época precisou de anjos para poder fazer essa mudança de modificação genética, hoje o próprio homem está fazendo. A ciência se multiplicar, o que diz lá em Daniel. Isso é um característico do final. Então nós estamos hoje em um momento igual ou pior ao momento antediluviano, onde nova raça está sendo criada, não só geneticamente, que nós estamos vendo um insight aqui ou ali, mas principalmente espiritualmente, porque quando a genética espiritual modificada, a genética humana também é modificada, totalmente modificada. E a segunda coisa, se lá foi destruído com água, e o Senhor disse que de forma nenhuma, de forma alguma, ele iria destruir com água de novo a terra, ele deixou no homem a possibilidade de escolher qual seria o fim. E o homem escolheu quando fez essa mudança genética. Ele deixou de ser Ish e Ishá para ser fogo. 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 Então a origem do fogo é o fogo e o final do fogo é o fogo, conforme diz aqui Pedro no capítulo 2, capítulo 3, versos 7 e 8, na segunda carta de Pedro. Vamos ler então. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Pedro disse que a terra que hoje está foi guardada, entesourada para o fogo. Por quê? Porque é o seu destino, tendo em visto que eles escolheram a sua origem, modificaram, mudaram o nome de Deus para o nome de fogo. Então, se o homem em Deus, o seu espírito volta para Deus, o homem em fogo, o seu espírito volta para o fogo. O que está acontecendo hoje no que diz respeito aos dias de Noé é justamente isso. As pessoas estão casando e dando-se em casamento, ou seja, tantas parceiras eles queiram, eles podem ter, e o casamento começa hoje, termina amanhã, e depois de amanhã já está com outra parceira. Isso não vem de Deus, foi motivo inclusive da destruição do primeiro mundo, antes do diluviano. A genética sendo modificada em absolutamente tudo. Nós não sabemos hoje, nós não temos certeza hoje daquilo que nós compramos no supermercado, se tem modificação genética ou não. Podemos dizer quase que seguramente que todos os produtos que estão no supermercado, que a gente compra e come, tem modificação genética. Se tem modificação genética, vai ter modificação no nosso destino, ou seja, alguma coisa vai haver no nosso corpo, doenças vão aparecer, porque a genética daquele produto foi modificada e, consequentemente, vai modificar a nossa estrutura, porque aquilo que nós comemos nos tornamos. Se eu como muita gordura,
consequentemente eu vou ter meu colesterol alto. Se eu como muito açúcar, consequentemente eu posso ter um diabetes. Apesar de ter uma questão genética, mas também existe a questão daquilo que eu como, é aquilo que eu me torno. E é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo em um mundo, conforme os dias de Noé, onde muitos se casavam e davam-se casamento de tudo que é jeito, forma. As pessoas não precisam nem se descasar para ter uma outra esposa ou ter um outro marido. Elas estão convivendo nesse ambiente que no tempo de Noé foi condenado, motivo pelo qual o dilúvio veio. E a mudança genética também como algo doentio. Esse é o nome que eu posso dar, doentio, porque no nosso DNA, na nossa estrutura, através do nome de Deus, Yud-He, Vav-He, Deus colocou no nosso DNA o seu nome, Yud-He, Vav-He, onde nós temos em cada espaçamento daquelas colunas que ligam as duas fitas de DNA, aquelas colunas, entre uma coluna e outra, eu tenho ali uma sequência de informações que é o somatório das letras, ou as letras é o nome de Deus, onde nós temos o 10, o 5, o 1 e o 5, né? Onde nós temos aí 26. É importante que nós entendamos que essa origem genética espiritual que Deus nos deu veio através de seu Filho Jesus Cristo, que a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus diz que aquilo que foi feito com algo que não é visível. O próprio Senhor Jesus está na nossa composição genética. O próprio Deus está na nossa composição genética. Aquilo que eu vejo, a minha composição genética, ela é feita de algo que eu não vejo, que é o próprio nome de Deus na minha genética. Vamos tomar cuidado, porque os tempos estão próximos. Jesus disse que seria dessa forma, quando esse momento que nós estamos vivendo agora acontecesse efetivamente. Viria o fim, como veio o fim para o mundo diluviano. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Deus nos dê a direção que nós necessitamos para produzir seres segundo a imagem e semelhança de Deus no mundo espiritual.